Talvez não, certamente a melhor partida do ano. Palmeiras muito compacto, Palmeiras muito dinâmico, tanto na marcação quanto para fechar espaço e também, principalmente, lá no ataque, os primeiros 20 minutos do primeiro tempo, uma aula de futebol do Palmeiras, depois soube se postar defensivamente, deixar o time deles cansarem, que é o que a gente chamava a atenção, e no segundo tempo eles começaram em cima. O Abel logo sacou, tirou o Richard Rios, colocou o Aníbal e o Palmeiras acertou seu meio-campo, acertou ali a cozinha e passou a dominar de novo o jogo. Lá na frente, Vitor Roque brigando muito mais uma vez, não deixando o time dele saírem, assim como o Facundo e como o Estevão também, os três fazendo uma linha defensiva lá no ataque, sem deixar com que eles conseguissem sair com a bola, e depois nas substituições entraram também muito bem. O Giai, como a gente acabou de ressaltar aqui, pela direita, Flaco Lopes e Paulinho, continuando com essa dinâmica do Palmeiras, e o Palmeiras mostrando ser muito superior ao time adversário, não só os 11 iniciais, mas como todo o elenco do Palmeiras que entrou. O Palmeiras deu uma aula de futebol hoje, o Palmeiras dominou a partida, talvez se a gente for olhar os números, posse de bola, não vai demonstrar tanto isso que eu estou falando, essa superioridade gigante, né? Essa superioridade evidente do Palmeiras em cima do adversário, mas em campo, em qualidade, em futebol, o Palmeiras muito superior. O Palmeiras, mesmo eles jogando bem aí 10 minutos do primeiro tempo, 10 minutos do segundo, não levaram perigo algum ao gol do Everton. Foram 2 chutes e nada perigosíssimos, mas que o Everton estava muito bem também e conseguiu fazer a defesa. Palmeiras fechou as laterais, depois fechou o meio-campo. Palmeiras deu uma aula. O Palmeiras vai crescendo, é o quarto jogo, a quarta vitória do Palmeiras consecutiva. Palmeiras 100% na Libertadores, Palmeiras 100% no Campeonato Brasileiro. Para alegria e o sorriso largo dele, do nosso querido Arthurzinho. Bom jogo, hein, Arthur? Finalmente o Palmeiras entrou em campo. E contra eles ainda, é tudo mais gostoso, cara, é tudo mais da hora. Eu só fico triste, Coste, porque era para ter sido mais, era para ter sido 4, era para ter sido Foi 5. mais, na verdade, né, Arthur? Mas o Foi, juiz não deixou. exatamente. Então, ganhar deles é sempre uma delícia, eles chorando, a gente sorrindo, sempre assim. E hoje, acho que foi realmente, acho que você falou muito bem, foi uma aula para focar em tudo que teve de positivo, inclusive, Costa, não sei se você já falou, mas eu vou falar só para pegar no seu pé. Que partida fez o Giai hoje, hein? Muito bem o Giai hoje. Muito bem hoje o Giai. A gente acabou a transmissão falando disso, e eu falei, eu que sou um crítico dele, né? Hoje ele calou minha boca. Hashtag chupa Jogou muito Marcos bem. Coste, porque ele jogou muito bem defensivamente, ele foi perfeito, e é o que ele tinha que fazer, porque ele entrou no lugar do terceiro zagueiro. Então ele entrou para fazer uma linha de 4 ali e fez muito bem. Não, perfeito. Falei para zoar, pegar no seu pé, mas acho que a partida dele foi irretocável. Acho que todos que entraram foram muito bem. Cara, para mim não faz sentido anular o gol do Vitor Roque, nem o da Libertadores, nem o de hoje, mas acho que tá maturando, tá ficando maduro e as oportunidades estão aparecendo. Falando dos que entraram, né? Para mim, o Paulinho hoje entrou muito bem também, claramente sem ritmo, né? Você percebe que tá pesado ainda por conta de não ter jogado os jogos recentemente, mas o Paulinho já dá para ver a qualidade e o que pode fazer em campo, e mesmo sem ritmo, quase consegue fazer um gol. Então, sensacional, assim, para mim, a partida que o Palmeiras faz era a partida, é uma goleada moral, porque o que faz, o que não deixa o Corinthians jogar, o que massacra os caras assim, é fantástico, fora os 2 golaços, né, do Piquerez e o do Martinez, que são, assim, formidáveis. Então eu acho que dentro do que o Palmeiras tinha planejado para fazer, que é ser sólido na defesa, ganhar duelos no meio campo, ganhar campo no ataque e ter muita profundidade com os laterais, o Palmeiras hoje foi perfeito nessa formação com 3 zagueiros. Acho que tudo que faltou jogar nas finais jogou hoje. Então, óbvio, a gente pode falar e deve, porque perdeu muito gol e deveria ter feito mais, porque com a quantidade de chances que criou, tem partida que faz falta. Hoje, ainda bem que já tínhamos feito 2, mas não pode perder a quantidade que perdeu. Mas
Cara, né, acho que hoje é uma partida que a gente, depois de muito tempo, pode olhar com muita alegria, porque o Palmeiras jogou muita bola hoje, Costa. Verdade. O Vânio Passarinho tá mandando 9,99 doletas, hein? Obrigado aí, Vânio. Um abraço para você e já mandou na sequência também 4,99 doletas aqui. Os porco é louco. Alô para Pottstown, Pensilvânia, USA. Abraço, galera. Massacre hoje, abração para você, abraço para toda a nossa audiência aqui. Hoje ficamos acima dos 700 a maioria do tempo, depois subimos dos 800, batemos Boa. 900 no agregado aí, o que deixa a gente muito, muito feliz. Vamos alcançando. Aos pouquinhos estamos subindo, fazendo um trabalho aí honesto, com todas as dificuldades impostas, mas a gente vai fazendo, porque é contra tudo e contra todos. E mais do que tudo isso que a gente está falando, Arthur, Massa e nosso querido chat, o que vale essa vitória é a sequência. O Palmeiras coloca agora 5 jogos sem perder, né? E coloca 4 jogos de vitória, 100% no Brasileiro, 100% na Libertadores, e achando o time, achando o modo de jogar, 3 zagueiros, muito legal. Quando precisar, volta para 2 zagueiros, não tem problema. Tem agora no ataque Vitor Roque, tem Estevão, tem o Flaco Lopes, tem o Facundo, que junto com o Piquerez ali pela esquerda estão encaixando muito bem no jogo. Você tem o Paulinho, você tem o Maurício voltando, logo mais você tem o Veiga, que vai voltar para a grande fase dele. Você tem o Emi Martinez ali na volância, jogando fino da bola desde que ele chegou. Esse cara é surpreendente, tem que dar valor. Eu falei na segunda-feira aqui, amigos, no programa, aliás, já chamando vocês, toda segunda-feira às 9 horas da noite, eu, seu Bento, Adriano Pagani, da Energia 97, Ale Monteiro, do Vigilantes do Parque, eu falei na segunda-feira aqui, eu chamava a atenção sobre isso. O Emi Martinez é um jogador que chegou aqui como bagre. E que jogador é esse cara? Um baita jogador, hoje foi premiado com um golaço, porque se ele fosse do Botafogo, Arthurzinho, o que a gente já está elogiando o scout do Botafogo, que achou esse jogador, como a gente fez o ano passado, e com razão. Eles acharam aí 3, 4 jogadores que, meu Deus do céu. Mas quando é aqui, a gente teima, a gente segura para elogiar. E tem que elogiar. É um baita de um volante. Além disso, tem o Richard Rios, que quando não vai bem, tem o Aníbal Moreno, que entrou hoje e acertou o meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras estava com um buraco. O Aníbal entrou e simplesmente matou a jogada que eles estavam tendo ali na intermediária de ataque deles. Ou seja, e do lado esquerdo, nós temos esse monstro, né? Esse cara chamado Joaquim Piquerez, que é um absurdo de jogador, que ele tá numa prateleira ali, para mim, ele chega numa primeira prateleira, claro, aí é difícil a gente discutir Roberto Carlos Júnior, né? Mas ele já tá nessa prateleira para mim. Como jogador que é, como atleta que é, como ser humano que é quando veste essa camisa. Ele põe raça, ele não se acomoda, ele já está no Palmeiras há 4 temporadas e ele poderia muito bem ser um desses jogadores que começa a fazer corpo mole para ser vendido, para ter oportunidade na Europa. Ele tem passaporte italiano, ele tem todo estereótipo, todos os predicados aí para ir para a Europa, para jogar em time A da Europa. Mas ele continua aqui vestindo a nossa camisa com a mesma vontade de quando chegou. E chegou numa bucha para substituir um cara que já estava sendo ídolo aqui, que estava jogando muita bola, que era o Vinha. Mas o Vinha hoje não engraxa a chuteira do Piquerez na história do Palmeiras. Na história do Palmeiras, Joaquim Piquerez já está na mesma prateleira de Júnior e de Roberto Carlos, meu caro Arthurzinho. Costi, eu infelizmente, né, não pude ver esses que você disse no Palmeiras, né, e jogando muito no Palmeiras, mas o que eu posso fazer é uma comparação muito clara com o que você mesmo comparou, que é o Vinha com o Piquerez. E para quem lembra ou para quem não lembra, o Vinha era um lateral muito ofensivo, né? Fez muito gol pelo Palmeiras, participava muito das ações ofensivas, e foi muito bom, né? Foi tanto que nós sofremos quando achou que ele ia sair, né? Porém, o Piquerez ele vem e, cara, simplesmente toma um lugar no coração palmeirense de uma forma com que a gente nunca sentiu saudade do Vinha. Essa é a grande verdade, porque
O Piquerez, ele ocupa hoje uma posição e ano após ano se consolida nisso, no melhor lateral esquerdo do Brasil com sobras, um colosso atacando, muito bom defendendo e se especializando em fazer gol, né? E verdade seja dita, que o Piquerez como um ala está jogando muito bem, sempre que precisou foi muito bom. Então, para mim, o Piquerez hoje, aliás, né, Costa, só antes de eu finalizar, hoje, a partida de hoje principalmente, me fez olhar para o ano passado, o quanto de falta que o Piquerez não fez. Porque se nós, Alô, porque se nós olharmos Caio Paulista e o próprio Vanderlan, que o Vanderlan hoje que ainda está no elenco do Palmeiras, mas para o desnível que é para o Piquerez é uma coisa absurda. E hoje, e essa temporada, acho que mostra claramente e categoricamente o quão ter o Piquerez no Palmeiras hoje é importante. É um baita jogador, Costa. não, é um absurdo que ele joga. Aí aqui o Frederico falou, calma, Coste, segura a emoção. Comparar com Roberto Carlos e Júnior, menos né. Na verdade, eu não estou comparando, Frederico. Eu estou Não, pondo na não mesma é o prateleira. futebol deles, né? É a importância dos jogadores. Ainda Se falei, bobear, o Piquerez já tem o mesmo número de títulos do Roberto Carlos. se bobear, já tem mais, É, na verdade. é Né? isso, Ele tem uma né? Libertadores que o São- Roberto Carlos não tem, por exemplo. O Júnior É. tem. E antes eu ainda falei, é complicado comparar com o Roberto Carlos e Júnior. Mas eu digo na mesma prateleira, de laterais esquerdos incontestáveis. O Arthur foi muito bem. A falta que ele fez o ano passado para o Palmeiras foi um negócio absurdo. Ele é um dos jogadores mais importantes dessa era aí do Abel Ferreira. É que ele é um jogador, assim como o Veiga, assim como o Everton, que não são jogadores midiáticos. E acho isso um erro. O Palmeiras deveria aproveitar. Até porque eles são jogadores que, por exemplo, chamam muita atenção da torcida feminina do Palmeiras. O Piquerez e o Veiga. Estou falando os dois, por exemplo, e o Palmeiras não utiliza eles em campanha. E são jogadores com uma identidade muito grande. O Piquerez, por exemplo, eu arrisco a dizer que ele tem mais identidade, Frederico, com o Palmeiras do que o próprio Júnior. O Júnior foi jogar no São Paulo e baita jogador que ele ganhou também muita coisa lá no São Paulo. O Piquerez só vestiu a Ambos, nossa inclusive, camisa. né, Costa? O Oi? Roberto Carlos também. Os dois. Então, isso que eu... e também até jogou, concluir né? com isso. Terminou a carreira lá, né? Foi jogar nos Itaqueras. Acho que o Piquerez não vai fazer isso. Claro que ainda há tempo. A Fabi tá falando, bora se inscrever aí, galera. E eu vou fazer esse apelo também. Nós somos 700 pessoas no agregado. E olha, estamos com... Desculpa, Costa. E olha só que momento para você se inscrever. A gente ganhou 2 derbys hoje. Pois é. As meninas de manhã ganharam de virada dos Curica lá na casa deles, na fazendinha. E agora esse raro, chocolate, né? Aqui também. Então, assim, show de golaço. Se pudesse, eu dava 2 likes aí. E ó, nós viramos agora 84.900 inscritos, né? Entramos na casa dos 900. Custa nada pra gente chegar aí nos 85. Se um 7 avos aí do nosso pessoal que está assistindo se inscrever que não é inscrito, a gente bate 85 mil ainda hoje. Dá esse presente para nós, vai. Estamos aqui, ó, sabadão, essa hora, já quase sem voz, vibrando, cantando, louco para tomar uma gelada e fazendo aqui para vocês. Se inscreva, não custa nada. Absolutamente nada. Deixa o seu like, se inscreva. E o Juliano, grande Gil, um beijo para você, Gil. Mandou 10 TLDs aqui, tá encaixando. Avante palestra, abraço, tá encaixando, Gil. Nós vamos chegar lá. Tem muita coisa boa por vir ainda, Arthur. Sem sombra de dúvidas, Costa. Eu acho que falei aqui no pré-jogo, repito mais uma vez. Palmeiras, por muito tempo, foi um deserto de tudo que era tático, de tudo que era modelo de jogo, de competitividade. E ainda assim, os resultados eram positivos pela força desse elenco, mas que mascaravam a maneira com que o Palmeiras jogava. Óbvio, é embrionário, é o começo. Nós não sabemos ainda como que vai ser, mas pelo menos nessas 2 últimas partidas, o Palmeiras se portou de uma maneira completamente diferente ao que estava jogando antes. É algo, cara, que você percebe a mudança de patamar. E aí, qual que é a principal diferença? Para mim, a principal diferença é saber o que eu vou fazer. Cada jogador hoje do Palmeiras, por exemplo, sabia o que tinha que fazer com a bola no pé, sabia o que tinha que fazer. E detalhe, olha o jogo contra o Sport para o jogo contra hoje.
o Palmeiras sofreu jogando contra o Sport, óbvio, fora de casa e tudo mais, mas taticamente, o Palmeiras sofreu pro Sport porque os jogadores ficavam parados, era cada um na sua posição esperando bola no pé. Hoje, o Palmeiras veio buscar, é triangulação, Felipe Anderson participando junto com o Estevão, o Emiliano Martinez só fez o gol porque estava esperto na jogada e estava acompanhando o rebote, pegando segunda bola. Facundo Torres participando muito do jogo, recebendo essa bola para fazer essas triangulações e saídas em velocidade, com arremates de fora da área, porque sabem que essa é uma deficiência do Corinthians. Então isso é o estudo de você entender quais que são as suas valências e as dificuldades do adversário. Isso é tática. Isso é o que o Abel sempre fez, e parece que por um tempo se perdeu, mas que hoje foi um exemplo muito claro de como que tem que ser. Do Palmeiras saber de verdade como quer jogar, como vai criar a jogada, como que vai fazer o Felipe Anderson passar, tocar para o Estevão, entrar fazendo o facão para a área, para ele cruzar, chamar a atenção, e não só ficar cruzando bola para a área, ou então ficar voltando bola para o Everton o tempo todo. Foram, cara, acho que dá para contar nos dedos a quantidade de bolas que estavam pro ataque e o Palmeiras recuou até o Everton. Então, cara, eu acho que hoje é o início, porque o início foi contra o Cerro Porteño para mim, mas acho que hoje é a continuidade, claro, do início, de um modelo de jogo muito interessante do Palmeiras, de um time que joga, faz jogar, propõe, sabe se defender, consegue de fato criar jogadas de perigo. E, cara, hoje foi... no que precisava fazer, foi fatal. Faltou girar a faca em muitos momentos, mas girou a faca sem fazer o gol. Girou controlando o jogo, girou segurando. Tanto que o único chute perigoso que deram foi aos 46 minutos do segundo tempo. Então hoje, para mim, Costa e Bruno Massa, a partida do Palmeiras, ela foi irretocável. Eu acho que derby e clássico, a gente sempre fala, não se joga, se ganha. Porque ganhar obviamente, principalmente clássico, ele é infinitamente superior a perder jogando bem.